Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que, como diz a pastora semana passada, o Espírito Santo está me desafiando a caminhar por fé, literalmente, até mesmo para sair do padrão de um esboço, para deixar Deus falar e deixar Deus fazer da forma que Ele quiser. Como o pastor falou, às vezes a gente dá muito ouvido à voz do que o diabo tem para falar. Às vezes a gente dá muito ouvido e muito crédito ao que o diabo fala a nosso respeito. E a gente acaba limitando aquilo que Deus já falou sobre nós. Então, eu queria deixar fluir também o que o Senhor quer ministrar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos com o tema Realinhando os Fundamentos. Talvez você já ouviu essa palavra, você já ouviu até de mim, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela é imutável, né? Ela não vai mudar, é essa aqui. Mas a revelação, ela é diferente. Então, que o Espírito Santo possa nos ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Realinhando os fundamentos. Lucas 6, a partir do versículo 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Interessante que a gente encontra falando sobre os fundamentos em Mateus e aqui em Lucas também. E quando Jesus traz sobre isso, ele é muito pontual. Em tudo que Jesus ele fala na palavra dele, ele é muito pontual. Ele quer nos ensinar algo por trás daquilo, ele quer nos mostrar algo por trás daquilo. Ele usa parábolas, analogias, casas, alicerce, para nos ministrar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre aquilo que ele está fazendo. E aqui, como fala dos dois fundamentos, vai falar de dois tipos de pessoas. E se a gente for observar, aqui está falando para um grupo de pessoas cristãs, crentes. E fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, o Senhor está falando aqui que existe um grupo de pessoas que ouve o que o Senhor diz e pratica, e existe um grupo de pessoas que ouve o que o Senhor diz e não pratica. A gente sempre vai ver isso, não é só em Teixeira de Freitas, mas em todas as igrejas possíveis. Tem um grupo de pessoas que ouve e pratica, tem aqueles que não ouvem, que ouve e não pratica. Em toda a Bíblia a gente sempre vai ver o Senhor falando: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então existe, irmãos, pessoas que têm vamos dizer, um ouvido espiritual para ouvir e entender aquilo que o Senhor está falando. E existe um outro grupo de pessoas que não tem esse discernimento tão claro. Elas vão ouvir as palavras, elas vão participar dos cultos, elas vão ouvir ministrações, mas para ela não vai gerar transformação. E aí a gente vai vendo. E aqui fala: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí Jesus fala: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E aí, se a gente for parar para analisar todo esse texto, a gente tem observado que o que a gente tem vivido esses tempos é um tempo de muita tempestade, vamos dizer assim. E se a gente não estiver bem firmado e bem alicerçado sobre a rocha, qualquer tempestade, qualquer vento que vier, a gente vai cair. Porque aqui está falando de uma pessoa que entendeu, que cavou sobre a rocha, e a casa dele, ela foi construída. E se a gente for observar, a tempestade não veio só para quem construiu sobre a rocha. A tempestade veio para as duas pessoas.
para quem construiu sobre a rocha e para quem não construiu sobre a rocha. Então, a tempestade, ela vem para nós, como cristãos, filhos de Deus, vem, mas ela também vai vir para a pessoa lá fora. A pandemia só é para os crentes? A corrupção, toda a miséria, tudo que está acontecendo só acontece para nós? Não, está acontecendo para todo o mundo. Então, em tempos de pressões, eu creio que é Deus permitindo que aconteça para que Ele revele os nossos fundamentos. Onde a nossa vida está firmada, onde a nossa vida está alicerçada. Qual é a base que sustenta a nossa vida? Porque se a gente, irmãos, para quem tem de construção, se a gente começa uma casa com um alicerce errado, a casa, ela pode ser até bonita, ela pode ser até grande, mas uma hora ou outra ela vai começar a rachar, ela pode cair, porque não vai aguentar. Para que uma casa seja bem sustentada, o fundamento dela precisa ser bem feito. O alicerce dela precisa estar bem ajustado. E quando a gente vai falar de fundamento, a gente vai falar da nossa vida. Porque nós fomos fundamentados sobre muitos acontecimentos no decorrer da nossa vida. Desde a nossa infância até hoje, que nós estamos aqui, a nossa vida ela foi fundamentada sobre algo ou sobre alguém. Então, existem muitos fundamentos dentro de nós que precisam ser desconstruídos. Assim também como existem muitos fundamentos que precisam ser construídos dentro de nós. E se a gente não parar para entender, parar para analisar a nossa vida, para fazer uma leitura do que está acontecendo, a gente às vezes nem vai perceber que a gente fundamentou a nossa vida em um fundamento totalmente errado. Porque se hoje a gente depara com algumas situações das nossas vidas que a gente não consegue romper, que a gente não consegue fluir, que a gente não consegue caminhar, talvez seja porque a gente não fundamentou ela sobre a rocha, que é Cristo. Então, eu creio que Deus está trazendo um tempo de construção e um tempo de desconstrução sobre nós. Eu não sei se você se sente assim, mas é um tempo que Deus está estreitando, que Ele está peneirando, que Ele está selecionando, vamos dizer assim. Não está sendo um tempo fácil, não está sendo um tempo talvez de sorrir, um tempo de se alegrar, está sendo um tempo de dificuldades. E aqui fala, a tempestade ela vai vir, mas só vai permanecer a rocha que está sobre a casa que está sobre a rocha. Onde o alicerce ele foi bem construído, ele foi bem firmado. Então, se Jesus ele fala que para a casa estar firme, e a casa somos nós, o fundamento ele precisa estar correto. E uma vez que o fundamento já foi estabelecido, às vezes a gente pode pensar assim, não tem mais jeito, a casa já está construída. Mas Jesus ele é especialista para desconstruir tudo e para recomeçar algo novo. Então, a gente precisa confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que Ele pode reconstruir a nossa vida, irmãos, da maneira que Ele quiser. Se existe algum fundamento em nossas vidas que talvez está errado, o Senhor ele é especialista em desconstruir. Em tirar aquilo que não agrada a Ele e colocar aquilo que agrada a Ele. Aí, quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 5... Hebreus 5, versículo 11. Vai falar dos cristãos hebreus que não tinham progredido. 5:11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui os cristãos hebreus, eles não estavam progredindo. E o escritor fala assim, já eram para vocês estarem muito mais à frente, avançados. Já eram para vocês serem mestres e vocês ainda estão aqui na condição de serem ensinados novamente coisas que vocês já ouviram.
E a gente vê que o fundamento dos cristãos hebreus não era um fundamento correto. Porque se o fundamento fosse correto, eles estariam progredindo. Mas como o fundamento era um fundamento errado, eles não estavam progredindo. E aí o tempo que era para eles serem maduros, eles não estavam sendo maduros. E aí aqui vai falar, por que eles não progrediram? Porque eles eram tardios em ouvir. Porque a gente precisa dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Então, se o Senhor está ministrando algo, irmãos, a gente precisa dar ouvido para aquilo que o Senhor está ministrando. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos ministre. Todo problema de falta de crescimento pode estar ligado ao fundamento errado. Então, aqui a gente vê que se o fundamento está errado, a gente não consegue crescer e a gente não consegue progredir. Porque vai estar totalmente relacionado ao fundamento. E a gente precisa avançar, porque o reino de Deus não foi feito para que a gente estagne. Uma vez que eu fui salva, agora eu vou ficar nessa condição. Não, o desejo do Senhor, e a palavra diz que Ele deseja nos transformar de forma gradativa, de glória em glória. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela precisa crescer de glória em glória. Se nós não estamos crescendo, se nós não estamos avançando, se nós não estamos progredindo, nós não estamos, talvez, com o nosso fundamento correto, que é o Senhor. Porque a base de uma casa bem firmada tem que ser Cristo. Por isso nós precisamos rever os nossos fundamentos. Tudo aquilo que eu não pratico e já conheço, eu preciso ouvir de novo. E isso eu já até falei aqui. Todas as vezes que Deus ele vai ministrar algo, Ele vai falar algo, e a gente não dá ouvido para aquilo, a gente não consegue obedecer aquilo, irmãos, Deus ele precisa permanecer naquilo. Ele não pode dar algo além para nós, se nós não conseguimos avançar naquilo que Ele já falou a nosso respeito, para que a gente pudesse obedecer. Então a gente precisa entender que não são tempos fáceis, não são tempos que a gente vai conseguir se alinhar talvez totalmente, porque a gente está vendo que tudo está se cumprindo, que Cristo está voltando, que todas as profecias estão se cumprindo. E esse dia eu estava pensando, Jesus nos escolheu para fazer parte desse tempo, dessa geração, para viver todas essas coisas. A gente poderia ter nascido nos tempos passados, a gente poderia ou nascer ainda, ou estar nascendo, mas a gente está aqui vivenciando tudo isso hoje. Então, Deus nos escolheu para viver esse tempo. E nós precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Não adianta a gente ministrar, a gente ouvir, a gente pregar, se eu não entendo o que Deus tem para mim, se você não entende o que Deus tem para você. A gente vai ficar estagnado, irmãos. Porque talvez muitas pessoas estão ouvindo, estão entendendo, estão vivendo, mas outras não. E aí a gente fica em um ciclo de derrota, de fracasso, porque a gente não está entendendo o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. E a gente precisa se reposicionar, a gente precisa realinhar os fundamentos das nossas vidas, para que o Senhor possa fazer em nós e através de nós. Deus ele não tem dificuldade com as nossas limitações, Deus não tem problema com as nossas inseguranças, Deus não tem problema com os nossos medos, Deus não tem problema nem com o nosso pecado. Mas Ele não pode fazer se eu não dou espaço. Se existe ainda uma estrutura de orgulho e de soberba dentro do nosso coração, e isso, irmãos, é algo que todos nós temos e que o Senhor precisa tratar. Então Ele vai usar situações, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar a pandemia para que essas estruturas entre nós sejam reveladas e tratadas. Tem situações, irmãos, que a gente não quer passar, mas é necessário. Para que o Senhor tenha liberdade para nos transformar. Então a gente precisa se expor àquilo que Deus está fazendo. Entendendo que é Ele que faz. Não somos nós. Entendendo que é Ele que vai trabalhar e não somos nós. Entendendo que até para viver o processo, até para viver essas coisas, a gente precisa ter fé nele. Até para acreditar que Deus está fazendo algo em mim, eu preciso ter fé.
Até para acreditar que o Espírito Santo está me construindo de alguma forma que eu não estou vendo, eu preciso ter fé. Até para acreditar que estar em um culto de quarta profética e que a vontade era estar em casa, eu preciso ter fé que Deus está fazendo algo dentro de mim. Porque a fé é aquilo que agrada o coração de Deus. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, se nós não vivemos por fé, irmãos, nós não conseguimos agradar o coração de Deus. A gente precisa ter a nossa medida de fé aumentada nesses dias. Muito mais nesses dias. Para que a gente não perca a presença de Deus. Porque a gente pode entrar em um lugar que a gente participa de tudo na igreja, mas a gente já não tem mais a presença. E isso eu creio que é uma das piores coisas, porque a gente tem os rituais, mas a gente não tem mais a presença. A gente tem todo o ritual e faz até certo, mas não existe mais a presença de Deus. A sensibilidade em ouvir a voz de Deus, o temor e a reverência em Deus. Então a gente precisa entender aquilo que o Espírito Santo está nos ministrando. Às vezes a gente fica buscando, eu falo de mim, né? Eu não falo por todos os pregadores, mas a gente fica buscando às vezes uma revelação assim, que não tem nem na Bíblia, fora do normal. E aí hoje o Espírito Santo me ministrou muito, porque tudo que eu preparei, cara, eu saí de casa frustrada. Eu falei, não é possível. E só que Deus, ele não quer que a gente se mova naquilo que a gente acha. Eu vou falar o que eu estou vivendo, o que eu acho que a igreja precisa ouvir, o que eu acho que o mundo está vivendo. Não, é aquilo que Deus quer falar. E não é só ouvir a palavra, não é só meditar a palavra, mas é estar no Espírito, é entender, é mergulhar. A leitura, os 2 capítulos que a gente está lendo, esse plano bíblico que a gente está fazendo, não é para que a gente faça por fazer. Para dizer que, eu estou lendo a Bíblia. Mas a gente sabe como você pegar um livro e ler, mas não gerar transformação? Mas a Bíblia é algo vivo. É Cristo em cada letra, em cada palavra, em cada frase, transformando a nossa essência. E a gente precisa entrar nesse lugar em Deus, irmãos. Que sem Cristo, sem o fundamento, sem o alicerce correto, a gente não vai conseguir vencer. E tempos de dificuldade, tempos de aflição, como nós estamos vivendo, não tem como vencer sem a presença de Deus. É impossível, irmãos, a gente conseguir vencer. A gente está ouvindo tanta notícia ruim que às vezes a gente não quer, eu mesmo nem quero parar mais para ouvir, porque você fica ministrado. Você fica cheio, você fica policial surtando, pessoas se matando. Sim, são situações que você... Cara, onde que o mundo chegou? Onde que a gente... Meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente não para observar que está estreitando. Que o que Deus está fazendo, Ele está fazendo. Por mais que eu não esteja entendendo. Se eu sou o grupo de pessoas que eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, irmãos, Deus não vai parar o que Ele está fazendo, porque eu não entendi. Deus, Ele não vai esperar até que eu entenda. Deus, Ele não vai esperar até que me dê vontade de entender. Deus, Ele não vai esperar, porque sempre vai ter um povo que vai entender e vai se posicionar. Aí hoje eu estava estudando sobre... Qual é que é o nome dele, meu Deus? Um juiz, o 5º juiz, deu branco. Gideão. Estava estudando, eu pirei, porque eu falei, meu Deus. O povo estava sendo oprimido pelos midianitas, e a galera de Israel, em geral, cavando buraco, caverna, para se esconder por medo. Porque os midianitas estavam saqueando tudo que eles tinham de colheita e de comida. Só que aí Gideão está lá fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Primeiro que trigo não se malha no lagar. É na eira, e lagar é lugar de uva. Então era um lugar totalmente inapropriado para fazer o que ele tinha que fazer. Só que ele entendeu, meu Deus, eu não vou me esconder. Eu preciso produzir pão. E aí eu fui ministrada que esse tempo que nós estamos vivendo, os midianitas estão nos oprimindo, estão saqueando aquilo que a gente tem de sustento, estão saqueando aquilo que a gente tem de colheita.
Só que existe um Gideão que entendeu, cara, eu não tenho lugar para malhar o trigo, mas eu vou malhar, nem que seja no lugar improvável, porque eu preciso produzir pão. E é como se fosse pandemia. Muitas igrejas estão funcionando de forma que não é o habitual de funcionar. Igrejas que estão fechadas, mas de alguma forma elas estão produzindo pão. De alguma forma elas estão falando, cara, aqui é inapropriado para eu produzir o pão, para eu fazer aqui todo o preparatório do trigo. O lagar era um lugar totalmente escuro, fundo, não tinha espaço. Só que ao mesmo tempo que ele foi estratégico para fazer isso, ao mesmo tempo ele estava com medo, porque ele falou, eu vou fazer escondido para que os midianitas não vejam e não roubem a minha colheita. Eu preciso sustentar a minha família. E é ali quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, como representando Cristo, que se encontra com ele. E chama, e aí acontece o chamado de Gideão. E a gente vê um cara totalmente improvável, da menor família possível, da tribo, do clã de Manassés. O pai era idólatra. E ele fala, eu sou o menor ainda da casa dos meus pais. E aí o anjo aparece e fala, homem valente. Porque Gideão entendeu que o que ele estava vivendo era um tempo difícil, mas ele não poderia parar de produzir o pão. Então, irmãos, Deus ele não vai parar porque a gente não entendeu. A gente precisa romper. O chamado não é eu fazendo a obra de Deus, é eu participando na obra que Deus está fazendo. Porque a gente pode correr o risco de entrar num lugar que eu vou fazer a obra do meu jeito, da forma que eu quiser, usando o nome de Deus. Mas aqueles que entenderam, eles vão participar do chamado, fazendo o que Deus já está fazendo. Então nós precisamos despertar, porque tem pessoas que estão entendendo e tem pessoas que infelizmente não estão entendendo. A gente vê isso na Bíblia, em várias e várias pessoas que entenderam e foram as pessoas mais improváveis possíveis. As pessoas com mais dificuldades possíveis. Moisés, Jeremias, Gideão. Débora era uma mãe de família, foi chamada para revolucionar a nação. A gente vê homens e mulheres que fazem parte de Hebreus 11, dos heróis da fé, do qual o mundo não era digno. E eles foram citados lá no Antigo Testamento. Mas eles revolucionaram o tempo que eles viveram. Porque eles entenderam o que Deus estava fazendo e eles participaram na obra que Deus estava fazendo. Então, irmão, a gente precisa entender o que Deus está fazendo. Porque Deus, ele não precisa da gente. Se Deus quisesse o ser humano só para trabalhar para ele usaria os anjos a serviço dele. Mas ele cria o homem à sua imagem e semelhança para ter relacionamento. Mas aqueles que entendem isso, eles pensam, cara, eu quero fazer parte. Jesus, ele falou, eu faço o que o meu pai está fazendo. Porque ele entendeu isso. E nós precisamos entender também. Então a gente precisa se reposicionar, irmãos, no fundamento correto, que é Jesus. Para que a gente possa fazer parte daquilo que ele está fazendo. E Deus, ele escolhe os improváveis. Ele escolhe aquele que ninguém dá crédito e que ninguém dá nada. Ele escolhe a pessoa que eu falo por mim, mas parece que é a pessoa que tem mais medo, mais insegurança, mais receio, mais incredulidade, mais pecado. Você fica assim, como o Senhor me escolheu? Gideão fala, como que o Senhor vê que eu sou valente? Eu não vejo isso. Mas a perspectiva que Deus tinha a respeito dele era totalmente diferente. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele não olha para nós como nós olhamos. Deus, ele vê diferente. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus está nos chamando para algo. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para nos reposicionarmos, para nos alinharmos, para viver aquilo que Ele está fazendo. Amém? Aleluia. O nosso crescimento está na nossa obediência e não naquilo que nós sabemos somente. Porque por saber, irmãos, o diabo sabe muito. Muita coisa. A Bíblia, ele sabe, ele cita. Por saber, muita gente sabe. Mas obedecer já é outra questão.
Se a gente for em alguns lugares, as pessoas... Cara, eu sei da Bíblia, cita versículo. Fala, sabe até mais do que nós, mas o que Jesus fala aqui não é o tanto que você sabe, é o tanto que você obedece. Não é o tanto que você fala, não é o tanto que você prega, é o tanto que você se rende. É o tanto que você entrega, é o tanto que você renuncia. É o tanto que você se doa. No reino é totalmente ao contrário. É o tanto que você perde, é o tanto que você morre. Então a gente precisa entender essas verdades. A gente não vai crescer se a gente não obedecer aquilo que o Senhor está falando. Abre lá comigo em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, quem é o nosso fundamento? Jesus. Passa o versículo. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Nós somos o edifício e nós crescemos sobre Cristo. Então, irmãos, nós não vamos crescer se Cristo não for o fundamento. Nós não vamos crescer. Quando a pedra principal veio, ela foi rejeitada. A gente vê isso no Antigo Testamento. E hoje acontece muito. Cristo, ele é rejeitado, infelizmente. Aí a pessoa fundamenta a vida dela toda na vontade dela, toda na razão dela e na forma dela. E a hora que ela, como diz o pastor, toma na cabeça, aí ela, meu Deus, tem algo de errado. Porque não tem como a gente construir algo belo sobre algo mal feito. Algo de qualquer jeito. Eu vou fazer o alicerce de qualquer maneira, porque eu quero desfrutar da casa. Eu vou construir meu fundamento de qualquer maneira, porque eu quero desfrutar logo do templo. Mas não é assim. Tudo tem um processo. Para se colocar o fundamento, para começar a construir a casa, tudo tem um processo. E é bem melhor a gente investir tempo em um fundamento correto do que tentar desfrutar daquilo que Deus tem para nós e não dá certo, irmãos. Às vezes a gente quer desfrutar do propósito, do chamado, da vocação, do ministério, das promessas, dos sonhos, de tanta coisa que Deus falou. Mas se o fundamento não está bem colocado, a gente vai precisar parar tudo para que Deus trate. E se Ele não parar, Ele vai acabar nos perdendo se a gente não permitir que Ele nos trate. Porque a gente não vai conseguir chegar aonde a gente precisaria chegar da forma correta. Então, a gente precisa estar fundamentado sobre Cristo. E alguns fundamentos que a gente nunca, jamais, a gente pode fundamentar, são fundamentos errados. Um deles é sobre você mesmo. Nunca fundamente a sua vida sobre você mesmo. Aí Jeremias 17, versículo 5, fala assim, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui não está falando que maldito o homem que confia no outro, de forma que a gente entende, muita gente entende dessa forma. Mas está falando maldito o homem que confia nele mesmo, que faz da sua carne, do seu braço, a sua força. Então, um fundamento errado que a gente não pode fazer e construir é sobre nós mesmos. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Nós temos vontades, a nossa alma tem vontade, a nossa carne tem vontade. Se a gente fundamentar a nossa vida em nós mesmos, nós vamos frustrar. E a casa ela não vai ser bem edificada. Nós também não podemos fundamentar as nossas vidas sobre pessoas. Cara, minha vida está baseada na vida de Sandra. O dia que Sandra cai, o dia que Sandra erra, o dia que Sandra faz qualquer... Meu Deus, para mim foi o fim.
Porque a minha vida está fundamentada sobre Sandra. E tudo que ela fala para mim é o meu fundamento. Tudo que ela fala para mim é o que eu vou viver. Tudo que Sandra faz, eu vou fazer. Porque, de forma talvez não intencional, mas de forma inconsciente, a gente fundamenta a nossa vida sobre outras pessoas. Sobre a nossa família, amigos, líderes, liderados, patrão. De alguma forma, em algum momento, isso talvez já aconteceu com você ou está acontecendo. Você ter fundamentado a sua vida em alguém e você vê que isso não deu muito certo. Porque, irmãos, não existe fundamento sólido fora de Cristo. Não existe fundamento concreto e que sustenta de forma correta fora de Cristo. Tudo que é fora de Cristo é instável. As pessoas, as coisas. Então a gente não pode fundamentar sobre pessoas, sobre personalidades. A gente vai se frustrar muito. A gente não pode fundamentar a nossa vida sobre outros deuses. E a gente às vezes fica, cara, como assim? Eu não sirvo outros deuses. Às vezes a gente tem ídolos no nosso coração. Arão fez um bezerro de ouro e falou para o povo que aquilo era o Deus deles, que tirou eles do Egito. Para eles aquilo era Jesus, aquilo era o Deus. Com D maiúsculo ainda. Só que ele estava totalmente equivocado sobre esse fundamento. Então, existem ídolos no nosso coração que a gente fundamenta que não é o verdadeiro Cristo. Não é o verdadeiro Jesus. E a gente também não pode fundamentar sobre ele. A gente também não pode fundamentar a nossa vida, irmão, sobre as circunstâncias. E a gente vê a pandemia, uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa, uma hora é um decreto, uma hora é outro decreto. É tanta informação que se a gente fundamentar a nossa vida, um exemplo, cara, eu vou fundamentar minha vida na vacina. Na hora que eu tomar a vacina, eu estou feita, estou curada, estou livre, estou imune. A gente não pode fundamentar a nossa vida sobre as circunstâncias. Sobre o mundo, sobre as notícias. Porque, irmãos, Cristo é a pedra angular. Cristo é um fundamento que nós precisamos estar fundamentados. Todos os dias. E para que a gente viva essa vida, a gente precisa ter fé. Você para pensar assim, a Bíblia fala que nós somos loucos mesmo. A gente é loucura para o mundo. Eles não entendem. Eu vindo com manhã para o culto aqui, aí a gente estava passando, um menino falando assim, uma criança passou assim, igreja tinha que ter fé, endemoniou do nada, igreja tinha que ter fé para ter coronavírus, não sei para que usar máscara dentro de igreja? Aí o outro falou assim, respeita, viu que a gente estava indo para o culto, respeito não tem que respeitar, um menininho mesmo, uma criancinha, falei, nem olhei, né, falei, está indignado, e começou a falar um tanto de coisas de igreja, eu falei, meu Deus do céu, você fica até uma criança falando isso. E aí começou a jogar um verde para ferir a gente, né? Aí eu falei, meu pai, até as crianças, infelizmente, estão crescendo um fundamento totalmente errado. Então a gente precisa, irmãos, rever a nossa vida e parar assim, cara, eu preciso parar tudo agora. Hoje, nesse exato momento. E ver qual fundamento eu estou. Em qual fundamento eu estou. Porque se a gente está fundamentado sobre pessoas, personalidades, circunstâncias, sobre nós mesmos, sobre ídolos, a gente já está fora de Cristo. E a gente precisa rever os nossos fundamentos. Amém? João 8:31, para finalizar. Vai falar assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, quem verdadeiramente é um discípulo de Cristo? Quem permanece em Cristo. A gente vê uma árvore, a gente reconhece uma árvore, a gente pode medir a natureza da árvore pelo fruto que ela produz. Então, se eu estou fundamentada em Cristo, na palavra, naquilo que Ele está falando, os meus frutos vão revelar essa natureza. Os meus frutos vão revelar em que fundamento eu estou firmada. Então, tudo que está acontecendo, a gente
Para pensar, só para revelar onde nós estamos fundamentados, de fato. Porque são em tempos de dificuldade que a gente para analisar muita coisa na nossa vida. Então, às vezes, Deus permite esse estreito na nossa vida para que a gente observe isso. Nesse dia, nós precisamos perseverar em Cristo. E perseverar não é continuar fazendo, perseverar é continuar crendo. Porque a nossa maior dificuldade, irmãos, não é continuar fazendo, porque a gente está fazendo. A nossa maior dificuldade é continuar crendo. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo sem crer. Tem que pregar, né? Tem que deixar a igreja aberta. Tem que fazer isso, e não só envolvendo ministério, mas em toda a vida, porque tem que fazer. Mas ela já parou de crer há muito tempo. E a gente precisa perseverar em crer todos os dias. Todos os dias. A Bíblia fala que a gente precisa... Hebreus 10, 25. Veio aqui agora, Hebreus 10, 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Então, olha para você ver, a gente precisa perseverar. A gente precisa congregar. A gente precisa permanecer, porque o dia do Senhor se aproxima. E a nossa maior dificuldade hoje é continuar crendo. Crendo. Porque eu penso que aquilo que está para acontecer, irmãos, além do que já aconteceu, pode ser muito pior. E é bíblico. Tem muita coisa para acontecer, infelizmente. Nós não estamos livres, nós não estamos imunes de nada, de doença, de coronavírus, de pandemia, de qualquer outra coisa. Nós não estamos imunes. A nossa vida, como diz a Bíblia, é como um sopro. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar. Hoje a gente está feliz, amanhã a gente pode não estar. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe. A nossa vida passa muito rápido. E a gente precisa entender que são dias que nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. O nosso maior fundamento é Jesus Cristo. São essas verdades que estão na palavra do Senhor, é o nosso fundamento. É o que precisa nos sustentar todos os dias, é o que precisa nos alimentar, nos alicerçar, nos conduzir. É a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar dando ouvido a tudo que nós vemos, ouvimos, porque isso também nos alimenta. Se a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a incredulidade também vem pelo ouvir. Cara, se eu alimento o meu espírito com fé, ouvindo o que Deus diz, eu também posso alimentar o meu espírito com incredulidade, com tristeza, com depressão, com angústia, com ansiedade, com desespero, ouvindo o que a gente está vendo. Então a gente precisa filtrar muito o que a gente está ouvindo esses dias. Muito. Sabe por quê? Porque a gente está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque é tanta voz, que a gente não sabe mais discernir quando é Deus e quando não é Deus. A gente não consegue discernir se é Deus falando ou se é o homem falando. Se é Deus falando ou se só é a minha alma falando. A gente não consegue mais discernir uma direção, a gente não consegue mais discernir uma revelação, uma palavra. Porque talvez a gente está deixando com que os nossos ouvidos absorvam aquilo que não é para absorver. Então, o que contamina não é o que sai, é o que entra. E esses dias eu fui entender esse versículo. Aquilo que você fala, contamina. Então, o nosso desafio hoje é fé. Até para falar. O que a realidade diz ao contrário. O que o mundo está dizendo ao contrário. A gente vai, às vezes, conversar com as pessoas vão ficar, meu Deus, você está totalmente equivocada. Porque não é isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, mas eu tenho fé para crer. Porque a fé está totalmente ligada ao caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele não falha. Então a gente não precisa duvidar, irmãos, do que Deus diz, do que a palavra de Deus diz. Mas o que nós precisamos perseverar é em continuar crendo. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a continuar crendo nesses dias, irmãos. Muitas pessoas, talvez nesse momento, estão tão desanimadas, tão sem esperança, tão sem fé, que para elas não tem mais solução. E a gente não pode entrar nesse lugar. A gente não pode entrar nesse lugar, irmãos. Por isso que a gente tem que pensar e crer: Senhor, eu acredito que o Senhor está fazendo. Eu não quero fazer parte do povo que não está entendendo, mas eu quero fazer parte do povo que está entendendo. E é o Espírito que vai nos conduzir, irmãos. É na nossa fraqueza mesmo que o Espírito Santo ele nos conduz, que ele nos ensina, que ele nos transforma. Não é quando nós revelamos força, mas é quando nós revelamos fragilidade. Não é quando nós revelamos poder, não é quando nós revelamos as nossas qualidades, mas é quando nós falamos: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não vou conseguir. É aí que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, nessa noite, com o Espírito do Senhor, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em nós, e Ele está em nós para sempre. Que esse mesmo Espírito, o Espírito da verdade, nessa noite nos conduza para um ambiente no esconderijo do Altíssimo. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, entrar nesse lugar, Deus, onde o Senhor é o fundamento da nossa vida, onde nós somos sustentados pela Tua presença, onde nós somos fortalecidos pela Tua presença, onde, ó Deus, a nossa incredulidade, a nossa insegurança, os nossos medos, as nossas fragilidades, elas não nos param mais, porque nós estamos fundamentados sobre o Senhor, que é a rocha, que é o fundamento que nos sustenta, que é o fundamento que nos transforma, que é o fundamento que nos traz vida e vida em abundância. Não é uma vida, Pai, que não tenha dificuldades, não é uma vida isenta de provações, mas é uma vida onde o Senhor está conosco no vale, onde o Senhor está conosco no monte, onde o Senhor está conosco, ó Pai, nas dificuldades, nas provações, ó Pai, onde o Senhor está conosco no fogo, onde o Senhor está conosco na prova, na cova dos leões. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós nesse tempo. Nós cremos na provisão, nós cremos no cuidado, nós cremos na cura, nós cremos na restauração, nós cremos na libertação, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós com um batismo de perseverança, um batismo de fé. Pai, que o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, repouse sobre as nossas vidas. O Espírito de fortaleza, Senhor, repouse sobre nós. Digno dessa em nome de Jesus. Tu és, Senhor. Espírito Santo, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, e eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. declare só, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor, mostre quem Tu és e enche o meu coração do
amor que faz mudar o mundo. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, Jesus. Tu és o nosso fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar minha mente em Ti. Eu vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Espírito Santo, que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito seja sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser fortalecidos nesses dias tão difíceis. Que nós possamos estar fundamentados sobre a Tua palavra, Deus. Que nada e nem ninguém, ó Deus, nos tire desse lugar, da Tua palavra, do centro da Tua vontade. Que o Espírito do Senhor nos conduza nesses dias para viver aquilo que agrada o Teu coração, Pai. Nós não queremos fugir daquilo que o Senhor tem, Pai, falado ao nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, limitar o Seu agir por causa das nossas limitações. Nós não queremos limitar o Seu poder sobrenatural por causa da nossa humanidade. Nós Te entregamos a nossa humanidade. Nós Te entregamos as nossas fraquezas e fracassos. E nós reconhecemos que nós não somos nada sem a Tua presença. Que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Que o Espírito do Senhor nessa hora inunde, Pai, cada casa, cada família, cada irmão que está cultuando através dessa live. Que a Tua presença possa inundar, Senhor, essas vidas. E que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que todos os principados e potestades e demônios que tentam nos tirar da Tua presença, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós nos firmamos no Senhor, o autor da nossa salvação. Aleluia! Nós Te adoramos, Jesus. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Não vou meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável. O Senhor me ministrou algo. Ele é o fundamento, nós somos o edifício que estamos sendo construídos. Não compare o seu edifício com o edifício de outra pessoa. Cada irmão aqui tem a sua parte no corpo de Cristo para essa construção. Então, se o Senhor tem te ministrado, se o Senhor tem te chamado, não endureça o seu coração. Deus, Ele não precisa de nós, porque Ele usa quem está disposto e disponível. Deus, Ele não precisa que eu pregue. Deus, Ele não precisa da nossa ajuda, mas Ele nos dá o prazer de poder fazer parte da sua obra. Então não se compare, irmãos,
Porque o chamado que Deus tem para você é seu. O chamado que Deus tem para você é seu. Nós não podemos limitar, e eu falo de mim, não limite o poder do Espírito que habita dentro de você. Nós somos vasos de barro, mas existe dentro de nós um tesouro. Se o Senhor deseja nos usar, eis-nos aqui, Senhor. Assim como Jeremias, ele era só uma criança. Isaías, ele se achava indigno. Gideão se achava o menor na sua casa. Moisés não sabia falar. Davi era só o pastor da ovelha. Mas o Senhor viu algo nessas pessoas. O Senhor viu o coração delas. O Senhor viu o espírito delas. O Senhor viu a disposição delas. Então, que a gente entenda isso no nosso espírito. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos filhos amados do Pai. E que nós possamos nesse tempo entender o que o Pai está fazendo pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Mostre quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és imparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor. Mostre quem Tu és e enche o meu coração